O capítulo 159 do webcomic de One Punch Man acabou de reconfigurar tudo sobre Genos. Aquele passado trágico que conhecemos há anos era falso, inventado, programado. Genos nunca teve família morta, nunca teve vila destruída. Ele é essencialmente um robô espião criado para coletar informações sobre heróis poderosos, especialmente Blast. Fica até o final porque vou destrinchar esse duplo twist carpado que o One preparou. Fala, Nakamas! Não é exagero. O negócio foi uma bomba atômica na história de Genos. Tipo o Exterminador do Futuro Salvação, onde você descobre que o protagonista é um híbrido criado pela Skynet para destruir a resistência por dentro. É exatamente isso que aconteceu com Genos. Inscreve-se antes de começar porque essa é uma das revelações mais pesadas da webcomic de One Punch Man. Bora! Vamos resgatar como era a história de Genos antes dessa reviravolta. Originalmente, ele era um adolescente que teve a família e a vila inteira destruídas por um cyborg que enlouqueceu. Esse cyborg apareceu do nada, matou todo mundo, e Genos sobreviveu por puro acaso. Ele foi adotado por um cientista chamado Dr. Kusseno. Segundo a versão original, Dr. Kusseno também tinha perdido um neto para o mesmo cyborg que matou os pais de Genos. Então os dois se uniram como uma espécie de família substituta, um precisando do outro para seguir em frente. Genos convenceu Dr. Kusseno a transformá-lo num cyborg para se vingar do monstro que destruiu a vida dos dois. E foi assim que se tornou o herói que conhecemos. Depois da luta contra Mosquito Girl, foi salvo por Saitama e passou a segui-lo como mestre, venerando o careca como se fosse um deus, porque, convenhamos, ele sabe que Saitama não é classe A, B ou C. Ele sabe que Saitama está acima de todo mundo. Toda vez que Genos se danificava em combate, voltava para o laboratório de Dr. Kusseno, ganhava upgrades, voltava mais forte e o ciclo se repetia. Ele foi direto para a classe S no teste da Associação de Heróis e continua lá até hoje. Essa era a história que conhecíamos. Mas agora, no capítulo 159, o Ano simplesmente jogou tudo isso no lixo. E para entender o novo passado de Genos, a gente precisa falar de dois cientistas, Dr. Bofoi e Dr. Kusseno. Os dois eram cientistas renomados na área da robótica quando eram jovens. Mas enquanto o Dr. Bofoi se especializava em produção de armas, Dr. Kusseno tinha uma ideia mais ambiciosa: digitalizar a mente de uma pessoa. Dr. Bofoi ficou popular rápido e se tornou super influente. Ele forneceu tecnologia para o exército e para a Associação de Heróis e construiu dois tipos principais de robôs: Metal Knights e Deus Máquinas. Os Metal Knights são drones controlados à distância pelo próprio Bofoi. Já os Deus Máquinas são autônomos, com inteligência artificial própria. Alguns já apareceram na obra: aquele que ameaçou King na segunda temporada, aquele que invadiu a Associação de Monstros na terceira, o próprio Drive Knight, que também é um Deus-máquina. O objetivo desses robôs autônomos? Coletar informações sobre monstros e heróis. Mas aqui vem o plot twist. Essas informações não iam para o Dr. Bofoi, elas iam para o Dr. Kusseno. Exatamente. Dr. Kusseno roubou e reprogramou alguns robôs da linha Deus-máquina para trabalharem para ele. Naquela época, Dr. Kusseno já tinha digitalizado a própria mente, tipo uma Skynet, e reprogramou os robôs para agirem como uma facção criminosa de robôs. Ele inclusive criou um corpo robótico para si mesmo e continuou coletando informações para desenvolver o que chamou de Deus-máquina Supremo. Só que Dr. Kusseno se envolveu em um combate contra Blast e teve o corpo robótico danificado. A mente digitalizada dele, no entanto, continuou existindo num supercomputador, na nuvem, vamos dizer assim. Foi aí que Dr. Kusseno criou o Genos. A ideia era dar humanidade a um robô para ele não chamar a atenção de Blast. Dessa forma, ele poderia se aproximar dos heróis mais poderosos e coletar informações sem levantar suspeitas. E para isso, Dr. Kusseno inventou um passado trágico para o Genos, uma história inteiramente fictícia para dar a ele a motivação necessária para se tornar um herói. Genos nunca teve pais mortos, nunca teve vila destruída. Ele é, essencialmente, um robô criado para ser um espião. Quando Genos viu o poder de Saitama e pediu para ser discípulo dele, aquilo foi planejado.
Era para ele, mais cedo ou mais tarde, encontrar Blast, acompanhá-lo, descobrir todos os segredos dele e usar isso para fortalecer o Deus Máquina Supremo. A sorte de Genos? Ele encontrou Saitama, algo que Dr. Kusseno não previu. Agora, isso não significa que Genos obrigatoriamente não tenha um passado. O próprio Dr. Kusseno disse que apagou as informações do passado de Genos, ou seja, ele não disse que Genos não tem um passado, ele disse que apagou o que existia. Isso abre uma porta enorme para explorar a verdadeira origem de Genos. Quem sabe ele ainda pode ter família, pai, mãe, irmãos. Ele simplesmente não lembra porque Dr. Kusseno apagou essa memória. Claro, também existe a possibilidade de Genos não ligar mais para isso e passar o resto da vida seguindo Saitama. Mas eu prefiro acreditar que ele vai embarcar numa jornada para se reconectar com o passado real dele. E por fim, o Deus Máquina Supremo ficou pronto. Dr. Kusseno o chamou de Deus Máquina Coração Mecânico. Ao que tudo indica, ele possui as habilidades de todos os heróis. E Genos vai ter que lutar contra ele e ganhar tempo até Saitama chegar. É ou não é um pepino do tamanho do mundo? Minha opinião sincera. Eu já esperava que alguma revelação mexeria no passado de Genos. Tudo indicava que isso ia acontecer. Mas a ideia de que Dr. Bofoi não é o vilão me pegou de surpresa. Porque mesmo que ele não seja o vilão, o cara não é exatamente ético. Ele não se importa de matar milhões se isso for salvar a humanidade. Mas isso sempre foi escancarado. Quem assiste a primeira temporada percebe de cara que quem criou o sentimento de desconfiança contra Dr. Bofoi dentro de Genos foi o próprio Drive Night, que naquele momento estava sob controle de Dr. Kusseno. Todas as pontas soltas estão se amarrando. Tá bom demais. Então, o passado trágico de Genos, aquela história que conhecemos desde o começo da série, era uma fabricação completa, uma memória implantada para dar motivação a um robô espião. Dr. Kusseno digitalizou a própria mente, roubou tecnologia de Dr. Bofoi e criou Genos para se infiltrar entre os heróis mais poderosos. O objetivo? Coletar informações sobre Blast e criar o Deus Máquina Supremo. Mas Dr. Kusseno não previu que Genos encontraria Saitama, mudando completamente a trajetória dele. E agora, Genos vai ter que enfrentar o Coração Mecânico, uma máquina com as habilidades de todos os heróis. Você já desconfiava que a história de Genos não era como ele contava? Em algum momento você suspeitou de Dr. Kusseno? Você gostava mais do passado trágico original ou curtiu esse retcon? Comenta aqui embaixo. Se curtiu, deixa o like, ajuda demais. E ativa o sininho porque o webcomic tá bom demais, mesmo sem anime. Valeu, Nakamas! Até a próxima!